E eu quero convidar você agora a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16. A palavra do nosso Deus diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Querido Deus, continue, Pai, a operar no nosso meio. O Senhor está agindo. Antes mesmo de chegarmos aqui, quando saíamos do nosso lar, já era o Senhor, o Seu Espírito Santo, nos chamando a estar aqui nesta noite. E agora, Pai, eu peço que o Senhor use os meus lábios para transmitir a Tua palavra, que ela possa ir de encontro a cada coração, produzindo tudo aquilo, Pai, pelo qual o Senhor a enviou. Que cada um de nós, meu Pai, seja alimentado pela Tua palavra, seja instruído, seja moldado, seja renovado, Pai, para produzirmos, Pai, o fruto ao qual o Senhor nos escolheu e nos nomeou para produzirmos. No poder do nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Queridos, este versículo, ele é um versículo breve, um trecho breve da palavra de Deus, mas ele traz coisas extraordinárias para nós. No outro trecho da palavra de Deus diz assim: muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Porém, nesse trecho, o Senhor Deus, Ele está falando para mim e para você nesta noite, que nós não fomos apenas chamados. Hoje Ele está fazendo duas afirmações muito maiores para mim e para você. Ele está dizendo: eu te escolhi, não foi você que me escolheu. Aqui tem algo muito interessante, amado, que quebra e desmente Satanás. Ouça bem isso, porque isso é revelador para a tua vida. O nosso adversário Satanás, a palavra de Deus diz que ele é o acusador, e o que ele mais tenta fazer, amado, é desqualificar o ser humano, dizendo para o ser humano: você não é merecedor, você não é digno, você não pode, você não consegue, você não vai fazer. E sabe, amados, digno e merecedor nós não somos mesmo, mas aquele que habita em nós nos faz digno e merecedor. E ontem nós tivemos a rede de mulheres com o tema: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E realmente, quando Cristo está em nós, o não posso cai por terra. E este versículo que nós acabamos de ler nesta noite, ele vem desmentir Satanás. Talvez você está aqui nesta noite e você ouviu da boca de alguém, mas era o próprio inimigo usando esse alguém, dizendo: você não pode, você não consegue, você não é capaz, você não vai fazer. Talvez você tenha ouvido aqui nós pregarmos, nós falarmos. Talvez você viu domingo passado no batismo, líderes de célula entrando na água para batizar as pessoas juntamente, e você talvez ouviu o inimigo dizendo: você nunca vai fazer isso, você nunca vai ganhar uma vida, você nunca vai liderar uma célula, você nunca isso, você nunca aquilo. Mas, amado, a palavra de Deus hoje, ela vem te afirmar que isso tudo não passa de uma mentira do nosso adversário. Porque não foi você que escolheu ser de Deus, foi Deus que escolheu você, amado. Foi Ele quem te escolheu, porque Ele olhou para você e Ele achou em você um coração no qual Ele podia entrar, um coração no qual Ele podia trabalhar, um coração no qual Ele podia produzir através da tua vida. Então, o primeiro grande ponto desse trecho é isso. Agora, amados, tem algo ainda mais importante. Ele não diz apenas que nos escolheu, mas Ele afirma algo ainda mais poderoso e mais importante: eu vos escolhi e eu vos nomeei.
nomeei. Eu vos nomeei. Sabe o que é receber uma nomeação, querido? Quando o governo brasileiro quer colocar um embaixador na Argentina, ele nomeia um embaixador para aquela terra. Quando Deus olhou para você, Ele olhou que você poderia ser um embaixador do reino dos céus aqui na terra. Então Ele te escolheu, mas além de te escolher, Ele te nomeou para que você vá e produza fruto. Para que você produza fruto. E amados, todo cristão deve ser produtivo. Nós ouvimos uma palavra sexta-feira com o pastor Jorge aqui, que Deus almeja que nós sejamos frutíferos. Ele nos escolheu e Ele nos nomeou, mas Ele também quer, amado, que cada um de nós, uma vez que fomos escolhidos e nomeados, façamos uma introspecção, que cada um de nós seja capaz de olhar para dentro de si mesmo e avaliar alguns pontos importantes, que nós só mesmo nós podemos avaliar. O primeiro ponto que Deus quer, amado, que eu e você avaliemos em nós o que é que tem nos movido na nossa vida, o que é que tem servido de motivação. Motivação quer dizer o motivo que te leva a tomar uma ação. O que tem te movido nesta vida? Quais são os interesses que tem te movido, amado? Quais são os valores que tem te movido? Quais são as prioridades que tem te movido? Porque muitos de nós somos diariamente assediados pelo nosso adversário, amado, para trocarmos a motivação correta pela motivação errada. Tanto na relação familiar, tanto na relação de amizade, tanto na nossa vida profissional, tanto na nossa vida estudantil. Quer ver um exemplo? A pessoa trabalha de cedo à tarde para poder adquirir o recurso e pagar uma faculdade. Aí ele chega na faculdade para estudar, os colegas fazem a cabeça dele, ele vai cabular, trocando a motivação. E de repente ele vê que leva bomba, leva pau, como a gente diz. Tem que fazer uma dependência, tem que cursar aquilo tudo de novo, pagar tudo de novo, porque uma troca de motivação, da motivação certa pela motivação errada, produz prejuízo em qualquer área da nossa vida. E assim também é na nossa vida espiritual. No dia que nós nos encontramos com Cristo, que Ele nos recebe e fala para nós: eu te escolhi, como Ele está dizendo hoje. Nós somos cheios da motivação. Glória a Deus. Nós somos cheios, amado, do motivo que levou Jesus para aquela cruz, para morrer por mim e por você, que é o amor. Mas quantas vezes o amor vai perdendo a prioridade, o amor vai perdendo a importância, e nós damos espaço para outros motivos que não são os motivos corretos. Não são os motivos corretos, e os motivos errados, amado, nos fazem confundir as prioridades. Confundir as prioridades. Quantas pessoas se casam porque odeiam o cônjuge? Alguém conhece algum caso que fala assim: não, eu odeio aquela mulher, então eu vou casar com ela? Alguém? Só se o cara for muito ruim e ele já for o castigo para a mulher. Ele é tão ruim que ele fala: eu a odeio, então eu vou fazer ela casar comigo, que é um castigo casar comigo. Não, ninguém casa porque odeia, casa porque ama. Mas no meio do caminho Satanás vai pôr motivações erradas, desviando o foco para destruir as famílias. Para destruir as famílias. Para destruir a família. Ninguém nasce, amados, para ser infeliz. Quem pode levantar a mão e dizer assim: não, o motivo de eu estar vivo é porque eu quero ser infeliz? Quem? Ninguém.
Mas aí no meio da caminhada, o nosso adversário vai pondo propostas, ofertas, que se a gente aceitar, vai nos fazer infelizes, vai nos fazer tropeçar, vai nos fazer cair, vai nos fazer machucar, e assim a pessoa se torna infeliz. Então, amados, a primeira coisa que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: o que é que tem nos movido? É o amor de Cristo? É a palavra de Deus? É o amor pelo próximo? Olha para essa pessoa desse lado aí, olha que coisa linda que está aí do seu lado, dá uma olhada. Olha, filhão e filhona de Deus, olha que coisa linda. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí, tu é lindo mesmo, fala. Pode falar sem medo. Pode falar sem medo. Vai falar: tu é lindo mesmo. Tu é linda mesmo. Né? Principalmente se estiver refletindo a face de Jesus Cristo. Amar essa pessoa tem que ser o motivo que nos move. Amarmos uns aos outros. Amarmos a nossa família. Amarmos o que Deus tem posto na nossa mão. Amarmos o que Deus nos permite fazer para a vida dele. Qual é a paixão que arde no seu coração? Qual é a paixão que arde? Qual é a paixão? Quando um jogador de futebol não está produzindo o que deveria produzir no clube, o que é que os comentaristas esportivos, os líderes de torcida começam a falar? Ah, esse é um mercenário, ele está aí só por causa de dinheiro, né? Querendo dizer: olha, a motivação dele foi trocada. Em vez de querer fazer uma boa partida, de dar a vitória para o clube, ele só está pensando na questão financeira. Motivação errada, paixão errada. Quantas vezes, amado, os planos de Deus não podem se cumprir na vida do cristão, porque ele permite que a motivação errada entre na sua vida. Ele permite que a motivação equivocada entre na sua vida. Ele permite que a paixão errada tome conta do seu coração. Então hoje Deus quer que você avalie o que tem te movido. Veja pra gente se tem algum canal aberto aí, por favor, tá instalando bem aqui. O que tem te movido? O que tem te movido? O Senhor quer que você avalie isso. O segundo ponto, amados: o que te incomoda? O que te incomoda? Como assim, pastor? Ver alguém sofrer te incomoda? Ou ver alguém sofrer para você é algo que nem te incomoda mais? A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. Quando você vê alguém longe de Cristo sofrendo os danos deste mundo, isso te incomoda? Quando você vê o casamento sendo destruído por Satanás, isso te incomoda? Quando vê o vício destruindo a vida de alguém, isso te incomoda, querido? Se Jesus está no teu coração, isso tem que te incomodar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai este mundo a partir da renovação da sua mente. Nós não podemos, amado, deixar o inimigo colocar na nossa cabeça que os males deste século são normais, porque não são, amados. É obra do inimigo para destruir as vidas e as famílias. Não é normal criança de 11 anos, 10 anos engravidar. Não é normal. Não é normal garotos de 9, 10 anos servindo de avião para traficante de droga. Isso não é normal. Não é normal a pornografia destruir as famílias. Isso não é normal. Não é normal o vício do jogo destruir a vida de homens honestos e trabalhadores, mulheres honestas e trabalhadoras.
não é normal, mas está aí. Mas o fato de estar aí, amados, nós como cristãos não podemos nos conformar. Diga assim comigo: eu não posso me conformar com este mundo. E o Senhor Deus quer que você avalie nessa noite o que te incomoda. O sofrimento alheio te incomoda? O amor de Deus no teu coração faz você se incomodar com o sofrimento alheio? Ou você está dizendo assim: eu estou bem, o resto que vá para o inferno? Cada um que cuide da sua vida. É verdade. Mas um dia alguém resolveu cuidar da sua e falar do Salvador para você. Por isso você está aqui hoje. Alguém resolveu não se conformar com o que o inimigo estava fazendo contra você. Alguém resolveu, amado, pagar o preço para ver a tua felicidade. Alguém resolveu pagar o preço para ver você livre das setas do inimigo. Então, como cristão, amado, o mal tem que nos incomodar. O mal tem que nos incomodar. O mal tem que nos incomodar. Sim, temos que nos incomodar. Vendo o futuro de jovens sendo destruídos pela fornicação, pela prostituição, pelo uso de bebida, de drogas. Temos que nos inconformar com isso. Cada vez que eu abro o jornal na internet, eu vejo um jovem bater o carro e morreu. Eu me pergunto: será que não tinha nenhum cristão perto da casa dele para falar de Cristo para ele? Para ajudá-lo a vencer o uso dessas coisas? Para chegar ao ponto de perder a própria vida? Temos que nos incomodar. O que tem te incomodado? A introspecção hoje, amados, é primeiro o que tem te movido, e o segundo o que tem te incomodado. O que tem te incomodado? A terceira introspecção que Deus quer que você faça nessa noite é: quem e o que você incomoda? Como assim, pastor? A Bíblia diz que a luz deve brilhar em meio às trevas. Você tem incomodado as trevas? O maior termômetro da nossa vida de fé, amados, é se Satanás e o mundo estão incomodados conosco. Se o capeta tem dado um tapinha nas suas costas, amado, tem alguma coisa errada contigo. Ele tem que se incomodar com você. Ele tem que se incomodar com você. Ele tem que se incomodar com você. Quem você tem incomodado? O pecado tem te incomodado e você tem incomodado o pecado? Ou virou tudo normal? Virou tudo normal. Não tem coisa, amado, que me deixa mais contente quando eu entro num ambiente e eu escuto a segunda frase assim: pessoal, vamos dar um tempo com essas conversas aí, que chegou um pastor, chegou um cristão. Como eu gosto, como alegra o meu coração saber que as pessoas veem que elas têm que me respeitar porque eu sou um filho de Deus. Mas quantos cristãos, amado, são o primeiro para quem chega no serviço? Toda empresa tem um cara que passa o final de semana inteirinho, acho que lendo piada pornográfica, né? No café da manhã da segunda ele vai contar para todo mundo. Tinha que ser menos para o cristão, mas infelizmente algumas vezes o cristão é o primeiro para quem ele conta. É o primeiro para quem ele conta, porque o cristão não está incomodando, amado. Sabe por que existe fofoqueiro? Diga assim comigo: porque tem quem escuta. Fala comigo: porque tem quem escuta.
Amados, essa coisa que me incomoda é gente que sabe de tudo de todos. E ainda pergunta a você: você quer saber? Não, não quero. Guarda para você. Não divide seu lixo comigo, não. Não divide tanta porcaria comigo, não. Graças a Deus, amado, aonde eu passo, se eu não sou o último, eu sou um dos últimos a saber das coisas ruins. Porque a vontade do fofoqueiro é que a coisa, que a fofoca se multiplique. E como eu faço questão de deixar claro que eu não escuto e nem falo, a pessoa não tem prazer de contar para mim. Então, a coisa que faz eu me encher de alegria quando alguém chega para mim: o senhor está sabendo de tal coisa? Não. E de tal coisa? Também não. E de outra coisa? Também não. Agora, mas como está seu ouvido? Põe a mão nele. Põe a mão no outro. Como é que está seu ouvido? Teu ouvido está ungido? Ou teu ouvido está um lixo? As pessoas, quando olham para o teu ouvido, enxergam uma porta de bênção ou uma curva de rio, onde pode jogar tranquilo. Precisamos nos avaliar. Você tem incomodado esse mundo? Quem você incomoda? O que você incomoda? O que você incomoda? O que você incomoda? O que você incomoda? Você tem incomodado o mundo? Você tem incomodado o pecado? A sua decência no seu trajar faz com que uma pessoa indecente se constranja? Ou o seu traje faz com que a pessoa mais indecente possível se sinta uma recatada? A pastora Gisele é minha filha na fé. Hoje ela é minha esposa, uma pastora poderosa. Particularmente, como eu gosto de sentar para ouvir a pastora pregando, é um deleite para mim. Ontem, para mim, aqui na rede de mulheres, eu saí daqui flutuando. Coral da Mulheres cantando, a pastora pregando, e eu só recebendo. Glória a Deus. Foi lindo, foi maravilhoso. Aliás, a pastora Eliane está lá no departamento infantil, mas eu quero parabenizá-la e toda a equipe maravilhosa que trabalhou para a nossa rede ontem ser simplesmente extraordinária, né? O Facebook está rosa, mas o Facebook está rosa porque nós dominamos. Tão bom que foi isso aqui ontem, maravilhoso. Mas, amados, quando eu conheci a pastora, me chamou muito a atenção o procedimento dela. Uma moça que respeitava os pais e não era cristã ainda. Uma moça decente. Uma moça que eu percebi que, embora ainda não tinha conhecido a verdade, ela estava aberta para tudo que Deus tinha. Nós temos que ser exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Precisamos incomodar o que tem de ruim neste mundo. Precisamos, amados. Se a luz não brilhar, ela não é luz. Tem um poema que diz o seguinte: que um raio de luz saiu a procurar a escuridão, porque o raio de luz queria conhecer a escuridão. E esse raio de luz subiu as montanhas, entrou nas cavernas, foi ao mais profundo do mar, foi no Polo Norte, foi no Polo Sul, foi no Oriente Médio, foi na Ásia, foi para o Brasil, foi para o Caribe, foi para os Estados Unidos, foi para todo lugar do mundo. E um dia ele volta para o Sol e fala assim: Sol, eu estou frustrado. E o Sol pergunta para ele: por que você está frustrado, raio de luz? Ele falou: porque eu percorri o planeta Terra todinho e não conhecia a escuridão. E o Sol falou para ele: é porque você é luz, e aonde a luz chega, as trevas desaparecem.
Você, meu amado, tem a luz de Cristo. Diga assim: eu tenho a luz de Cristo. Aonde eu chego, as trevas têm que partir. Você é luz, querido. O mundo, as trevas têm que se incomodar com você. Você é um interruptor que ilumina a vida das pessoas. Você é um interruptor. Essa é a terceira introspecção que Deus quer que nós façamos hoje. Quem e o que nós temos incomodado? Quem e o que tem tido acesso a nós por achar que nós somos parte deles? O que é que ocorre neste mundo, amado, que este mundo ainda acha que você é parte dele? O que é? O que é? O que é? Precisamos incomodar este mundo. O nosso procedimento, amados. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram 4 evangelhos. E sabe por que são chamados evangelhos? Porque são os livros que apresentam Jesus conforme a visão dos evangelistas. Mateus apresenta Jesus à sua maneira. Marcos apresenta Jesus à sua maneira. Lucas apresenta Jesus à sua maneira. João apresenta Jesus à sua maneira. Agora diga comigo assim: o quinto evangelho. Diga forte: o quinto evangelho sou eu. E o mundo está vendo como é que eu apresento Jesus. Como nós temos apresentado Jesus na nossa vida? O nosso proceder apresenta Jesus? O nosso caminhar estimula as pessoas a conhecer Jesus? A nossa forma de ser estimula as pessoas a conhecer Jesus? O amor que há em nós, quando eu abro a minha boca, quando eu estendo a minha mão, quando eu chego num ambiente, Deus pode manifestar o amor dele através de mim? A resposta tem que ser sim, amados, porque Deus quer que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, e nós devemos amar uns aos outros. Olha de novo para essa pessoa do seu lado aí. Fala de novo: tu está lindo hoje, hein? Se alguém saiu daqui com algum problema, vai sair curado hoje daqui, de tanto ouvir que está lindo hoje. Fala de novo: tu está lindão. E eu te amo. Fala: eu te amo. Tenha coragem de dizer, amado. Por que essa palavra dói na boca de algumas pessoas? Diga: eu te amo. E eu quero cuidar de você. Eu sou filho de Deus. Deus cuida de mim. Eu cuido de você. Se todo cristão viver isso, amado, todos nós seremos muito bem cuidados. Deus cuida de todos nós, e um cuida do outro. Nós caminharemos bem, fortes e felizes para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse tem que ser o sentimento que impera em nós. E amado, a quarta introspecção que Deus quer que nós façamos: nós temos dado fruto. O trecho que nós lemos diz: eu vos chamei e vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vocês estão vendo uma maçã aqui? Está bonita essa maçã, tá? Está bonita ou não está, gente? Está bonita, né? Essa maçã somos eu e você quando nós chegamos a Cristo. Eu e você somos fruto do amor de alguém. Além do amor do próprio Deus, alguém nos amou ao ponto de falar de Cristo para nós. Quem é fruto de alguém aí? Eu sou fruto de alguém. Agora, amados, a palavra de Deus diz que eu e você fomos chamados, escolhidos e nomeados para ser fruto ou para dar fruto? Para ser ou para dar? Mas aqui existe uma confusão que às vezes o nosso adversário põe na cabeça do cristão. O cristão começa a achar que ele foi chamado, escolhido e nomeado para ser fruto. E quando isso acontece, amado,
eu começo a valorizar demais a casca. Eu começo a valorizar demais a casca, as coisas externas. Quantas pessoas foi chamado para dar fruto, amado, mas passaram a se preocupar em querer aparecer. Até mesmo no ministério, quantos homens e mulheres de Deus eu conheci na minha vida, porque graças a Deus eu nasci já, Deus me presenteou com isso, eu nasci filhos de pastores, envolvido no meio de pastores. Quantos homens e mulheres de Deus ungidos começaram a dar mais valor para a casca e perderam a motivação correta, pararam de se incomodar com o que era errado e achar que o errado era normal, passaram a não incomodar mais o erro e Satanás, porque Satanás começou a vê-los como um aliado e não como um adversário, porque acharam que era mais importante ser um fruto bonito. Mas essa maçã está bonita hoje, amado. Se nós formos embora hoje e voltarmos domingo que vem, ela vai estar tão bonita aqui assim? Não, já vai estar murchando, não é verdade? E depois de 2 semanas, se a gente voltar aqui, ela vai estar podre. É por isso, amados, que lá em Coríntios, quando Jesus fala na ministração da Santa Ceia, ele diz: examine-se cada um a si mesmo, porque tem muito dentre vós que estão doentes e muitos que já morreram, porque começaram, amados, a achar que Deus chamou para ser fruto bonito, quando Deus chamou que para dar fruto. Agora existe um processo que é ruim, pela qual a pessoa que esquece que ela foi chamada para dar fruto, ela pode participar. Que processo é esse, pastor? Quando Deus olha para você e vê que em você, o plano dele, a felicidade dele, os sonhos dele só vão se realizar na tua vida se você for frutífero. E aí ele percebe que a sua casca, o seu exterior, te atrapalha de ser frutífero. Aí ele vem e corta a sua casca fora. Ele permite que a sua casca seja tirada. Porque se a casca atrapalha o plano de Deus se cumprir na sua vida, não. As cascas têm que ser tiradas. Quantas pessoas estão vivendo um processo do facão do céu? Deus está tirando a casca do orgulho, a casca da aparência, a casca da mentira. Vende uma imagem na rua e dentro de casa é outra. Quantas pessoas Deus está tirando a casca, mano? Porque abre a boca e fala uma coisa, mas está igual aquele ditado: por fora a bela viola, por dentro um pão bolorento. A Bíblia chama isso de sepulcro caiado. Lindo! Você já viu sepulcro? Você vai no cemitério ali da Consolação em São Paulo, tem cada mausoléu lindo ali, amados, feito de mármore, arquitetos renomados de Paris, de Milão, mas lá dentro só tem podridão. Agora Deus se importa com você. Jesus morreu na cruz, meu irmão, não foi para a gente ter uma casca bonita. Jesus morreu na cruz, foi para a gente passar a eternidade no céu. E se for preciso tirar a casca para você ir para o céu, Deus tira. Mas existe aqueles que são mais duros, mais turrão. Deus tira o orgulho, mexe no orgulho, mas continua ali, ó, coração de pedra. A Bíblia diz que é um coração empedernecido, que tem que trocar o coração de pedra pelo coração de carne. E aí Deus vai e permite que seja mexido em mais coisas da vida. E esse processo às vezes é dolorido. Geralmente é dolorido. E a pessoa se pergunta: mas eu estou na igreja. A pessoa se pergunta: eu creio em Deus. Por que eu estou passando por esse processo na minha vida?
Por que que o meu irmão está prosperando e eu não prospero? Por que que o casamento do meu irmão é feliz e o meu não é? Por que que o meu irmão recebeu a cura e eu não recebo? Porque talvez, meu irmão, Deus está querendo que você lembre que você foi escolhido e nomeado não para ser fruta bonita, mas para dar fruto para Deus. Só nos pareceremos com Cristo, amado, quando produzirmos o que Cristo quer que nós produzamos. Aí a pessoa inicia com as desculpas. Ai, Jesus, é o meu trabalho que não permite eu fazer a tua vontade. E Deus fala, é o trabalho que está trabalhando, então tá bom, vou te falar. Ai, Deus, é meu filho que não permite. Deus pega o filho e leva para longe. Porque ninguém foi chamado, meu irmão, para enfeitar a mesa no reino do céu. Fala para o teu irmão do seu lado assim, tu não é vaso não. Porque vaso só enfeita. Você é filho. Filho participa da herança. Eu nunca gostei muito desse negócio de povo chamar os outros de vaso e varão, sabe? Porque parece loja de cortina de decoração, né? O varão, o negócio de pendurar cortina, vaso, aí para mim é enfeite. Eu sou filho e filha de Deus. Vaso nada. Vocês estão compreendendo isso, amados? Deus quer que hoje o facão do céu pare na tua vida. Se você está passando por um processo difícil, escuta. Não é que Deus te reprovou. Quem Deus reprovou, a Bíblia diz, quem é sujo, suje-se mais ainda. Agora quem é limpo, limpe-se ainda. Se Deus está passando você por esse processo, você está aqui hoje, é porque Deus ainda acredita em você. Deus ainda acredita que você pode produzir para Ele. Mas se você não dá ouvido, amados, o facão corre. Sabe por quê? Porque por mais bonita que essa maçã seja, o que dá fruto é a semente. Não é a maçã inteira. Se eu jogar a maçã inteira na terra, ela vai apodrecer. Mas se eu jogar a semente, ela vai produzir um outro pé de maçã. Você tem a semente dentro de você. Desde o dia que você encontrou a Cristo. Hoje Deus te chama a dar fruto. Muito do que você tem orado ao longo dos anos, escuta bem isso, pode se encerrar hoje, se você simplesmente disser para Deus, sim Deus, eu aceito dar fruto. Pode pegar a semente que está dentro de mim. Porque no fim, amados, o agricultor, a Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos e Deus Pai é o agricultor. No fim, para o agricultor o que importa é a semente. A semente está dentro de você. A semente está dentro de mim. A semente está dentro de cada um de nós. A semente está dentro de cada um de nós. E hoje Deus te chama para dar frutos. O que você tem feito com a semente que Deus pôs em você? Quantos dons e talentos você tem que poderiam estar sendo usados para mudar a vida de pessoas? E você tem guardado dentro de você. Quantas habilidades estão dentro do teu coração? Quantas habilidades você tem aí registradas e gravadas no teu intelecto? E talvez estão paradas. Estão paradas. Mas hoje Deus te chama para dar fruto.
fruto. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o seu fruto permaneça. Aí vem o segredo da vitória, a fim de que tudo que pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Tudo que nós fazemos, amado, tudo que sabemos fazer, tem que produzir para Deus. Não fomos chamados para ser uma fruta brilhante, mas fomos chamados para ser quem dá fruto. A semente não é tão bonita quanto a maçã, mas é a semente que gera vida. É a semente que gera vida. Feche os teus olhos neste momento. Fale com o nosso Deus. Fale com o nosso Deus. A semente está dentro de você. E hoje Ele te levou a avaliar qual a motivação que tem estado no teu coração. O que tem ocupado o primeiro lugar dentro de você. Segundo, o que te incomoda? O mal destruir a vida de alguém te incomoda? Alguém sofrendo e você conhecendo a solução que é Jesus Cristo, você se incomoda ao ponto de fazer algo ou você deixa para lá? O que e quem você tem incomodado? Ou este mundo já trata você como parte dele e você nem o incomoda mais? E ele te pergunta: você tem sido frutífero? Talvez você está aqui nessa noite e você vinha se questionando: por que eu tenho passado por alguns processos na minha vida? Deus te trouxe hoje aqui, querido e querida, para te despertar, para que esse processo seja interrompido de uma vez por todas e você passe a ser frutífero. Porque o que importa para Deus é a semente que está dentro de você. Por isso Ele diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas eu vos acrescentarei. Mas quando esquecemos para o que existimos, quando esquecemos para o que fomos escolhidos, quando esquecemos para o que fomos nomeados, amado, Deus precisa que nós lembremos. Mas hoje Ele te trouxe aqui para dar um fim em todo esse processo, para que você possa ouvir esta palavra e possa nessa noite dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero produzir para Ti, para o Teu reino, eu quero ser a semente que vai produzir para o Teu reino, Senhor. E todo esse processo, amado, será interrompido, porque Deus não desistiu de você. Deus continua acreditando, amados. Deus só dá a prova para quem Ele acredita que pode ser aprovado. Para o reprovado Ele nem perde tempo dando prova. O reprovado já é reprovado. Mas Deus, se Ele tem te permitido passar por algum processo de prova na tua vida, é porque Ele te ama e quer te ver melhor. É porque Ele te ama e quer você no centro da vontade dEle. Porque no centro da vontade dEle, todos os sonhos dEle para a tua vida podem se realizar. Glória a Deus. Então fale com Ele nessa noite. Peça para Ele tirar o que preciso for. Se de repente o que te atrapalha é o orgulho, se de repente o que te atrapalha é algum vínculo com o passado que você não consegue romper, se de repente o que te atrapalha ainda é um pecado oculto que ainda tem domínio sobre a tua vida e você precisa ser liberto, se de repente o que tem te atrapalhado é a falta de amor no seu coração, talvez alguém já fez mal para você, talvez alguém já te decepcionou, e a Bíblia diz que por se crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas Deus te trouxe nessa noite, meu irmão, para te livrar do que for necessário, para tirar o que tiver que ser tirado, para acrescentar o que precisar ser acrescentado, para que você saia daqui vivendo plenamente o que Ele planejou para a tua vida. Viver
vivendo extremamente no centro da vontade de Deus. Então fale com Ele, abre o seu coração, fale para Ele: Deus, eu quero viver, eu quero amar o meu irmão como o Senhor me ama, eu quero amar a minha família como o Senhor me ama, eu quero amar até aquele que eu não conheço como o Senhor me ama, Deus. E Ele vai derramar do banho do seu amor sobre a sua vida, Ele vai derramar do banho do seu amor sobre você. Talvez você entrou aqui hoje se perguntando: Deus, por que tantas provas? Deus, por que esse desgaste? Deus, por que parece que as coisas não chegam quando eram para chegar? Hoje Deus está dizendo para você: faça uma decisão, uma escolha por ser frutífero para mim, e tudo que você pedir ao meu Pai, Ele te concederá.